Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa que recebe personalidades que fazem a diferença na nossa região. O Visita na Record já está no ar. E o nosso convidado aqui na Baixada Santista é o diretor de mercado da Unimed Santos, o José Luiz Camargo Barbosa Filho. Obrigada pela presença aqui mais uma vez, lembrando que também, né, não só está à frente da Unimed, mas como também é médico, não é isso, doutor? Isso aí, Vera. Eu agradeço o convite da Record. Vamos bater um papo hoje, né, mais descontraído, falar um pouquinho de saúde, um pouquinho de Unimed, de mercado, como que anda o mercado na saúde na nossa região, né? É verdade. E a Unimed está vivendo um novo momento, não é isso? Sim, ela vive agora uma nova época, uma época de renovação. Nós passamos por uma eleição que já não havia muito tempo, sempre vinha de uma chapa única, né? E essa vez foi muito bom, porque houve um embate, discussões de ideias, né? Propostas novas, e com isso veio uma oxigenação da diretoria como um todo. 70% da diretoria foi trocada, né? Permanecendo à frente apenas o Dr. Guerra, que já era da outra gestão, nosso atual presidente, e o Dr. José Delsante. E com isso eu ingressei como diretor no mercado e marketing, a doutora Heloísa Ventura na área de relacionamento com o cooperado e o Dr. Carlos Aires na parte de recursos próprios. Então são novas ideias, né, novos movimentos dentro da cooperativa. E a gente sabe aí, né, para quem não sabe ainda, o doutor ele tem uma trajetória já dentro da Unimed, independentemente, né, dessa questão do seu pai ter sido o primeiro presidente da Unimed, o pioneiro aqui, né, em trazer esse conceito da cooperação para a cidade de Santos e também para o Brasil. Não, é verdade, isso é interessante, né? Na verdade, assim, a Unimed, ela é a primeira cooperativa médica do mundo. Quando a gente fala assim do mundo, até algumas pessoas dentro do sistema da Unimed tomam um susto, realmente. Ela veio, né? Meu pai, ele tinha ido à Alemanha, pós-guerra, para fazer uma especialização em cirurgia de tórax e viu uma situação caótica na situação da seguradora, da qualidade de atendimento, inclusive de se oferecer o serviço médico. E em torno de 1950 começou a gestar essa ideia, né? Primeiro veio a ideia, as discussões vieram, os planejamentos vieram. Você imagina naquela época lá, vamos já em meados de 60, alguma coisa, eles ainda fazendo cálculos ainda de projeções, como que seria recebida uma cooperativa médica no Brasil, no mundo, né? E aí é que eu falo, são desbravadores, foram pessoas visionárias, né? Ele trouxe a semente, a ideia, mas ela foi realmente conquistada e foi adubada, regada por médicos extremamente corajosos da nossa cidade, né? Da nossa região. E com isso meu pai acabou sendo o primeiro presidente da cooperativa. E eu ingressei logo após formado, após ter feito os cursos necessários de especialização, segui carreira militar por um tempo, fui médico do Exército, e aí eu ingressei no sistema Unimed. Comecei lá como auditor, lá atrás, fiquei aproximadamente 28 anos como auditor, aí depois passei a ser coordenador de algumas unidades, nós temos algumas unidades Unimed Santos em Praia Grande, Cubatão e Mongaguá. Então eu coordenava duas dessas estruturas, que era Praia Grande e Mongaguá. Depois passei para conselho administrativo, depois mais 4 anos de conselheiro administrativo, aí montamos essa chapa nova e acabamos, e hoje estou como aqui diretor de mercado e marketing aqui. E com muitos desafios, né? Porque, é claro, são vários desafios ao longo da carreira, né? Inclusive
Você até comentou aqui nos bastidores que foi secretário de saúde também, essa experiência, entre outras, também foi bastante valorizada até assumir esse grande desafio que é estar à frente deste grupo tão grande. A vida é interessante, né? Eu fiz 3 especializações médicas, né, cirúrgicas, e aí cedo, aos 34 anos de idade, fui convidado para ser secretário de saúde. E fiquei 8 anos como secretário de saúde. Então isso me rendeu um bom abastecimento de informação, né? Ter que ir a Brasília, conversar com deputados para emenda, né? Conversar com alguns senadores, conversar com a Câmara Municipal de Vereança da cidade de Bertioga na época, com o Conselho Municipal de Saúde. Fazer todas essas tratativas vai te trazendo um pouco de bagagem também comercial. Sim. E na frente de uma operadora de saúde, o cenário é um pouco diferente, porque os desafios continuam sendo os mesmos, né? Embora num outro patamar, né? Você vê que a operadora de saúde, por exemplo, na nossa região, a nossa cidade, ela tem uma peculiaridade. Nós oferecemos serviço para uma grande potência econômica da nossa região, que é o Porto. 40% de toda a nossa carteira é direcionada já para o Porto. Então você imagina o Porto, o maior porto da América do Sul, em plena expansão, o túnel vindo, aeroporto ampliando, quantos negócios vão se movimentar e a necessidade dessa população, né, que vai vir trabalhar ainda mais, né, abrir novas empresas, engordar inclusive as empresas, né, a necessidade que a Unimed tem de se apresentar Sim. de maneira adequada, né, para prestar um serviço adequado que condiz com o status da nossa rede portuária. Ou seja, o grupo, né, a cooperativa está em constante crescimento. Sim, em constante, né, nosso foco é realmente, o foco maior é, hoje em dia, esse grande poderio econômico, esse grande capital, porque a cidade vai crescer muito com isso. Mas nós temos também várias empresas às quais nós prestamos saúde, né? Nós temos a excelência, a Unimed, de oferecer um trabalho de excelência. Nós temos esse compromisso. Né? A essência da formação da Unimed, né, ela não se aquietou, ela não desapareceu. Nós nos cobramos diariamente. As demais vendem um plano de saúde, você conversa com o robozinho o tempo todo e vai tentando se virar, né, ali. Exatamente isso que eu queria te perguntar, né? Como que a tecnologia tem ajudado, né, na otimização dos recursos e até que ponto esse trabalho de humanização também é usado junto com a tecnologia para agregar? Sim, é muito importante essa pergunta hoje em dia, porque existe muita dúvida da classe médica e dos consumidores também. O médico vai ser substituído amanhã ou depois por uma inteligência artificial, por um robô, por uma tecnologia? Jamais. Jamais. Hoje em dia, não hoje em dia, até uns anos atrás, existia apenas a frase, olha, a relação médico-paciente. Era isso que existia, a minha relação com você, paciente. Hoje, existe uma interface entre a minha relação e a sua, que é uma inteligência artificial. Então, esses programas tecnológicos, ele vai otimizar a celeridade, até a acurácia de um diagnóstico. Sim. Tá? Através dessa IA, claro que eu vou ser totalmente responsável pela interpretação também da IA. Vou receber informações da IA, da nossa anamnese, da nossa consulta médica, por exemplo, um dos exemplos de uso da tecnologia. E ela vai me linkando diagnósticos diferenciais, interações medicamentosas. Então, eu posso mostrar para você ali durante a consulta alguns diagnósticos diferenciais. E aí, com isso, nós temos dentro da IA o que se chama de escriba virtual. Uhum. Você não precisa mais digitar.
Você fala, eu falo e ele vai linkando tudo. Então, eu posso dar muito mais atenção para você, olhar direto nos seus olhos, levantar para poder fazer um exame mais acurado, né, sem ter aquela pressa, porque a inteligência artificial está ali para me auxiliar nisso daí. Como se fosse um assistente. Exatamente, por isso que é chamado de escriba virtual. Dentro da tecnologia, o que nós temos já implementado na Unimed, né? Nós temos a telemedicina à disposição 24 horas. Isso, infelizmente, as pessoas elas ainda não acreditam uma confiança muito grande, mas deveriam começar a acreditar, porque são médicos que estão do outro lado, 24 horas à disposição. Então a pessoa, ao invés de ir num pronto-socorro, claro, vai no pronto-socorro num caso de uma situação emergencial, mas para tirar uma dúvida, esclarecer um desconforto, determinados exames, 24 horas disponível ali. Entendeu? A marcação de consulta. A marcação de consulta você marca pelo aplicativo. Então, tudo hoje em dia é feito praticamente pelo aplicativo. Você escolhe o seu profissional nos serviços próprios e você vai dinamizando a sua vida dentro da saúde, né? Em vez de ficar sendo jogado de um lado para o outro, né? É verdade. Olha, eu quero agradecer demais pela presença aqui no nosso estúdio e convidar para voltar mais vezes para trazer mais novidades a respeito aí da Unimed, que está só crescendo. Obrigado, Valéria. Vou sim, um dia precisar aqui de alguém que fala bastante, você pode me convidar. Muito obrigada pela presença. E agora vamos para um rápido intervalo. Na volta tem mais um bate-papo direto do nosso estúdio em São José dos Campos. Não saia daí.